Você já percebeu como muita gente entra em um investimento sempre da mesma forma? Algum trader, youtuber sugere, quando sai uma notícia sobre alguma empresa, um comentário de um amigo que investiu, ou simplesmente o ativo começou a subir e a pessoa vai lá e compra. E de repente a decisão já está tomada, mas a pergunta mais importante quase nunca aparece. E a pergunta é: por que exatamente eu estou entrando aqui? Quase ninguém faz essa pergunta. E é exatamente aí que começa o problema. Aqui não tem atalho. Aqui tem disciplina, controle de risco e estratégia. Eu sou o Luciano e você está no canal Sem Atalho no Mercado. Nos últimos vídeos, nós construímos uma base importante. Primeiro, falamos que não existe atalho no mercado. Segundo, explicamos que risco real não é a oscilação que aparece na tela. Terceiro, detalhamos que investir não é prever, é estruturar decisão. E por fim, que patrimônio raramente é destruído por um grande erro, mas pela repetição de decisões ruins. Hoje eu quero dar um passo prático desse método. Como decidir entrar em um ativo sem depender da recomendação de alguém. Recomendação não é o problema. Ela pode até ser um ponto de partida. O problema é quando ela substitui o seu método de decisão. Quando alguém entra em um ativo só porque ouviu uma recomendação, essa pessoa está terceirizando algo muito importante: a responsabilidade pela decisão. E o custo disso normalmente aparece na pior hora possível. Pensa nessa situação. A pessoa entra porque o analista recomendou. Aí o ativo cai 20% e de repente ela não sabe se deve segurar ou sair, porque nunca entendeu por que comprou. E sem tese própria, qualquer movimento de mercado vira uma dúvida sem resposta. Antes de fazer qualquer investimento, deveria existir uma pergunta simples: o que precisa acontecer para essa decisão fazer sentido? Se você não consegue responder isso, você não está investindo, você está apenas reagindo. Na prática, decidir entrar em um ativo pode ser muito mais simples do que parece. Eu gosto de pensar em 3 perguntas fundamentais. Passo 1. Qual é a tese de decisão? Por que esse ativo faz sentido dentro da sua estratégia? Não precisa ser algo sofisticado, mas precisa ser claro. Um exemplo simples: proteção contra a inflação, empresas que pagam bons dividendos, diversificação de patrimônio. Se a tese não está clara, a decisão também não está. Passo 2. Qual é o risco dessa decisão? Se essa ideia estiver errada, quanto você pode perder? Qual o impacto isso tem no seu patrimônio total? Mais um exemplo concreto. Você está pensando em alocar 15% do total do seu patrimônio neste ativo. Se ele cair 40%, o que é possível em renda variável, você perde 6% do total. Isso muda o seu planejamento financeiro? Tira o seu sono? Se a resposta for sim, o tamanho ou a tese precisam ser revistas antes de entrar. Errar faz parte, mas errar sem saber o tamanho do risco, não. Passo 3. Qual é o tamanho da minha posição? Essa é a pergunta que muita gente ignora. Você pode ter a tese certa, pode ter dimensionado bem o risco e ainda assim destruir o resultado por causa do tamanho da posição. Mais um exemplo prático. Você coloca 30% do patrimônio em um ativo. O ativo cai 25% antes de se recuperar, o que é normal em renda variável. Mas com 30% do patrimônio exposto, essa queda representa uma perda temporária de 7,5% do seu total. O desconforto fica insuportável. Você decide sair, vende a posição. Semana depois, o ativo volta. A tese estava certa. O problema não foi a análise, foi o tamanho da posição, que não combinava com a sua tolerância ao real risco. Decisão de investimento não é apenas entrar ou não entrar. É também quando entrar, ou seja, o momento importa. E também com quanto entrar. Porque uma posição grande demais pode transformar uma boa ideia em um erro. A maioria das pessoas perde dinheiro no mercado não porque escolheu o ativo errado, mas porque entrou do jeito errado. Quando você decide dessa forma, algo importante acontece. A recomendação deixa de ser o motor da sua decisão. Ela vira apenas informação dentro do seu processo.
Você não reage ao mercado. Você decide dentro de um método. Investir bem não significa descobrir ativos melhores do que todo mundo. Significa tomar decisões que fazem sentido dentro do seu método. E é exatamente por isso que aqui a gente fala tanto em método. Porque a autonomia no mercado não vem de ter mais informação. Ela vem de saber decidir. Mas existe outro momento em que as decisões ficam ainda mais difíceis. Quando você já está dentro do investimento. E no próximo vídeo vamos falar sobre isso. Como decidir sair de um ativo sem agir por impulso. Porque muitas perdas não acontecem na entrada, acontecem na saída. E se você entrou em algum ativo sem conseguir explicar exatamente o porquê, sem ter uma tese clara, sem saber o risco, sem definir o tamanho, esse canal foi feito para você. Se inscreva. Cada vídeo aqui aprofunda um pouco mais essa estrutura. E o próximo trata algo que destrói resultado mesmo quando a entrada foi certa. No mercado, o que protege patrimônio não é previsão, é método. E até o próximo vídeo.